Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, e nós estamos recebendo duas professoras e uma futura professora que discutem conosco a educação no Brasil. No intervalo eu disse que Novo Hamburgo, antes do intervalo eu disse que Novo Hamburgo não pagava 1/3 de hora atividade. Na verdade, eu disse que Novo Hamburgo não pagava a hora atividade. O que acontece é que não se cumpre a determinação de 1/3 de hora atividade aqui no município, e é sobre isso que eu quero conversar agora. Em Novo Hamburgo não se cumpre essa lei, que é uma lei que está estabelecida, e o Sindicato dos Professores entrou com uma ação, uma representação contra a Prefeitura, para que isso fosse cumprido. A Justiça determinou que Novo Hamburgo cumpra essa determinação, todavia a Prefeitura Municipal recorreu. Professora Luciana, a senhora esteve lá na presidência do sindicato, provavelmente esse processo iniciou quando a senhora ainda estava dentro desse colegiado. Me fala, por que isso é importante para o professor? Explica para a gente o que é isso. Antes estávamos conversando, antes de iniciar o programa, estávamos conversando eu e a Ana, né? E dizendo dessa demanda extra que temos enquanto professores, né? Muitos olham para o professor e consideram que o trabalho dele se restringe a dar as suas aulas enquanto ele está em sala de aula. E nós temos aí uma demanda de correção, de formação, de planejamento, que tem que ser feito anteriormente a estar em sala de aula. Então, ter este horário reservado para o planejamento, para a formação é fundamental, porque senão nós estamos trabalhando com a ideia de que o professor é aquele que vai, com um passe de mágica, poder tá dando a sua aula. Ou então esse professor, assim como qualquer outro trabalhador, não vai estar sendo remunerado. Então, assim, a gente tem uma lei, 11.738, ela tem 4 anos, né? Ela é de 2008 e ela institui aí uma perspectiva, junto com a questão da carreira, a questão da qualidade. Ela busca, através, instituir uma carreira para o professor e busca trabalhar com alguns conceitos. Entre eles, a gente está trabalhando com a ideia de que o professor vai ter reservado na sua carga horária formação, planejamento, né? O que é fundamental. Não dá para pensar em qualidade da educação se não tiver isso. Professor em sala de aula não é mais qualidade no ensino. 3 turnos em sala de aula, ter um professor não significa qualidade. Eu acredito que quem trabalha 3 turnos em sala de aula não consegue a mesma qualidade de quem trabalha um pouco menos, né? Eu acredito que para o profissional conseguir planejar bem a sua aula, organizar, corrigir, tem que estar no máximo 2 turnos em sala de aula. E ainda assim com o horário de planejamento, que é muito importante. A escola pública que eu trabalho, Estado, a gente tem a hora de planejamento, a escola particular também, a gente tem um momento de planejamento. E acredito que isso é bem importante para o professor. Na verdade, precisaríamos até de mais, porque como a colega disse, precisa preparar a aula, depois aplicar essa aula e ainda depois corrigir as atividades dessa aula. Então é uma demanda muito grande. Em casa, geralmente estamos sempre preparando, corrigindo, trabalhando, né? O professor dificilmente para. Quem nunca foi em casa de professor é mais ou menos assim, tem uma mesa onde onde nós almoçamos, né? Na casa deles tem livros, aí nas cadeiras tem pilhas de provas, não é? Tem pilhas de trabalho. Está preparada para isso? Pois tu estava falando, eu estava lembrando da minha mesa, porque que assim, eu atuo num projeto, o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e nós trabalhamos com oficinas em escolas estaduais, mas é vida de acadêmico, eu acho que já entra meio nessa linha, assim, tu falando e eu me lembrando da minha mesa com uma pilha de livros, um notebook na frente, aí mais umas folhas e mais algumas coisas assim, porque eu acho que sim, tem que se estar preparado, né? E eu acho que professor vai muito... Quem quer ser professor vai pela paixão, vai pelo gostar, é uma coisa... Tu não vai como, sei lá, como quem vai trabalhar tu gosta dessa função de estar as tuas 24 horas envolvida naquela atividade. Professor é professor 24 horas, né? Eu fico preocupada com a ideia e talvez
este também seja uma responsabilidade que todos nós, cidadãos, sejam nós, professores, enquanto devemos ter. Nós não podemos considerar que ser professor é vocação. Nós não podemos considerar, nós não olhamos para um médico e a gente diz que médico é vocação. Nós não olhamos para um jornalista, nós encaramos ele como um trabalhador. E a Ana estava comentando antes, é lamentável que nós tenhamos colegas que precisam trabalhar 60 horas para conseguir sustentar sua família. Eu acho que é essa situação. Nós tivemos aí na história do Brasil quem eram os professores. Nós fomos construído, essa nossa identidade enquanto professor, ela se deu pela ideia da vocação, por ter se iniciado com a questão de quem eram os primeiros professores. Mas eu acho que nós temos que romper isso. Eu acho que um país que quer pensar em desenvolvimento, que quer pensar em ser um país que tenha um futuro, que consiga não só economicamente se desenvolver, mas socialmente, que a sua sociedade possa viver bem, tem que encarar que professor não é vocação. Mas eu não professor falei é vocação. Trabalhador. E é um perfil. Um perfil? É um perfil. Tem que ter um perfil? Tem. Eu Na tua acredito opinião? que tem um perfil, sim. Como existe um perfil de outras profissões. Existe, tu vai encontrar traços característicos. E eu falo muito por mim e por alguns colegas também, e que eu acho que também não se pode colocar, sabe, as coisas assim, fria e dessa maneira muito mecanicamente. Não. Eu acredito que tem um perfil, e falando muito por mim mesma, eu acredito que se faça as coisas com paixão. Eu acho que quando tu faz, quando é assim, é muito mais prazeroso. Mas pensando bem, pode ser muito mais prazeroso. Eu também, a escolha da minha profissão foi por paixão e tudo mais, mas a remuneração é importante. E condições de trabalho Claro também. que é, sim, sem a menor dúvida. Mas te imagina numa profissão onde tu não queria, eu fiz o vestibular para um determinado curso, escolhi o outro como segunda opção, fiquei na suplência, vamos imaginar uma coisa bem assim. E aí me chamaram como suplente ainda da minha segunda opção e eu vou fazer aquele curso. Muito bem, daí eu vou levando aquela graduação, eu vou levando, vou fazendo assim, foi o que eu consegui. É diferente de tu conseguir ter passado na tua primeira escolha, as dificuldades que tu vai enfrentar de uma maneira muito melhor se tu estiver naquele curso que tu escolheu, que tu acha que tu tens o perfil para aquilo e pelo qual tu é apaixonado. Então, as coisas são diferentes. E aí, até o teu ânimo, até a tua motivação para brigar por melhores condições vai ser outra, sem a menor dúvida.